Falamos da outra aula, da outra live, né, sobre os pensamentos, como que os pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções influenciam nesse despertar, né? E hoje eu vou fazer a continuação desse assunto, sobre como nós vivemos hoje, né? Vivemos hoje num mundo de guerras internas, externas, e a gente vive essa realidade que nós mesmos construímos, porque a gente perdeu o foco e atenção dos nossos próprios pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso a gente entra novamente no profundo sono do esquecimento de nós mesmos. Mas quando a gente se mantém em sentinela, sentinela é quando a gente está em tempo de guerra, prestando atenção no inimigo, sabe? É nessa palavra que eu quero falar. Quando a gente tem atenção plena, constante de nós mesmos, no nosso interior, no mundo dos nossos pensamentos, no mundo dos nossos sentimentos e das nossas emoções. E a gente também tem atenção fora, que é no mundo impermanente e passageiro da nossa mãe terra Maia. Então, ele é um mundo que a gente acredita, a maioria das pessoas acredita que ele é permanente. E ele não é, é um mundo impermanente e é um mundo passageiro. A gente se baseia num único ponto de equilíbrio e consciência. A gente se baseia sempre no nosso próprio ser, que está no ponto central do infinito e no eterno agora. Esse autoesquecimento faz a gente viver uma vida superficial e mundana. E assim nós somos atirados no mar vermelho das paixões externas, que ressoaram no mar vermelho das paixões internas, causando para a gente grande dor e sofrimento para a nossa alma. Tudo sempre esteve aqui, porque nós estamos aqui, não no passado e nem no futuro. É no aqui e no agora, ao redor das nossas vidas, em constante atenção, que a gente constrói a nossa realidade. Ela nunca vai estar no futuro subjetivo, muito menos em um passado distante e remoto, que perturba as nossas mentes, com as lembranças daquilo que já passou, daquilo que já não existe mais. Porém, até a gente rasgar o véu que entorpece, né, que nos cega, as nossas visões que são limitadas por falta de discernimento e compreensão, a gente sofre. Mas quando a luz da compreensão, a luz na escuridão, ilumina as trevas internas e nossas ignorâncias, o que acontece? Uma nova aurora surge para transformar o homem de barro em uma águia de fogo solar e crística. Os estudos com a simática, que é uma parte da física, que a cada dia que passa, ela mostra que todos nós estamos interconectados. Desde as pequenas partículas e átomos até o grande universo que se manifesta. Tudo vibra. Matéria é vibração. Som é vibração. Luz é vibração. Pensamentos e sentimentos são vibrações. E tudo isso é frequência. Toda a vida só existe por causa dessa frequência e vibração que a tudo e a todos ela sustenta. Vibração é frequência e frequência é consciência.
A ciência, ela só pode ser ciência quando ela está consciente. Ciência sem consciência nos leva ao caos, à destruição e à ignorância. A gente não está separada uns dos outros. Nunca vamos estar. Nunca estivemos. É um grande erro quando a gente acredita nisso. Se o universo, nesse exato momento, deixasse de vibrar, todos nós, ricos ou pobres, bons ou maus, deixaríamos de existir. O micro e o macro são um. Para a gente entender o macro, a gente deve compreender o micro. Somente compreendendo o micro, podemos desvendar e nos aventurar no macro. Da mesma forma, para compreender o exterior, a gente deve entender o nosso interno interior. O reflexo de nossos pensamentos e sentimentos, ele modela e constrói o nosso externo, no mundo das formas e da matéria. Uma verdadeira civilização, ela só vai poder nascer de dentro para fora. Nunca ela vai nascer de fora para dentro. Quando uma civilização se desenvolve somente para o exterior, tendo o seu interior pobre e adormecido, ela projeta para o externo de destruição e ignorância. E isso vai levar ela inevitavelmente ao fracasso e autodestruição, porque ela não se sustenta, pois ela está apoiada em ilusões projetadas por egos e apegos impermanentes e passageiros. O micro e o macro se interconectam. Não existe distanciamento entre eles. E não existe, então, espaço entre eles. Nem grandes distâncias a se percorrer quando a gente está consciente dessa união e unicidade. Porque é tudo através das frequências. Quando a gente toma consciência dessa realidade, a gente sai da terceira dimensão e conseguimos entrar nas dimensões superiores, onde não existe mais tempo e nem espaço. A simática é a prova dessa interconexão com tudo. Simática é uma parte da física que estuda as ondas. Está associado aos padrões físicos produzidos pela interação de ondas sonoras em um meio, em algum local. Um experimento simples demonstrando a visualização da simática pode ser feito se você espalhar areia sobre um disco de metal, fazendo esse disco vibrar. Por exemplo, passando um arco de violino, sabe aquele arco do violino? Na borda do disco. A areia, ela vai se organizando em padrões de onda estacionária, formando desenhos, círculos. Quanto mais alta a frequência, mais complexa a forma produzida pelas ondas. Elas vão criando formas similares como as mandalas. Assim, todo som tem uma cor, também todo som tem uma forma. A forma e o som, eles estão ligados. Não há como existir forma sem som, e muito menos som sem forma. Tudo no universo onde a gente existe está constituído por som e luz, por ondas de frequências sonoras e eletromagnéticas. Nikola Tesla dizia: se você deseja entender o universo, pense em energia, frequência e vibração. Certas frequências de som têm efeitos reais sobre a saúde e o nosso estado emocional e espiritual. E muitos falam sobre o poder dos mantras tibetanos, mas poucos já viram isso visualmente.
Tudo vibra. Somos reflexos do som e da luz. O tempo, ele é apenas uma visão distorcida e subjetiva para nós nesta dimensão. Ela existe somente aqui. Para a consciência universal, o tempo é relativo. Quando a gente trabalha determinada frequência, a gente vai expandindo a consciência da humanidade. Essa expansão de consciência leva a gente para um novo salto, que é muito mais que quântico, um salto de consciência para um novo universo. E é através desse salto que tudo se transforma. Com esse transformar, nessa reevolução, porque revolução é novamente uma evolução, né? Surge uma nova ciência, uma nova filosofia, uma nova arquitetura, uma nova educação, um novo tipo de compor músicas em fractais perfeitos, ascendendo, crescendo em ritmo consciente e alterando toda a nossa estrutura física, emocional, psicológica e genética. Esse é o despertar espiritual na visão científica e matemática. Dizem que Deus geometriza e nós somos o resultado dessa divina proporção geometrizada por essa inteligência suprema. Quando surge esse despertar, a gente descobre a unidade de todas as coisas. E o que estava, na nossa visão, aparentemente separado, desconectado, individualizado, se torna um e conectado novamente. Nada está separado de nada, nunca esteve. É na unidade múltipla dos seres que nós nos tornamos universos conscientes. Se todos nós somos um único organismo vivo, então estamos sendo influenciados a todo momento por tudo. O que comemos, o que ouvimos, onde vivemos, as pessoas com as quais convivemos, tudo isso tem efeito direto e profundo sobre nós, e principalmente sobre a nossa estrutura genética e atômica. É basicamente isso que a epigenética vem explicar. Podemos acionar configurações genéticas que não estão ativas em nosso DNA, através do meio no qual vivemos e as influências que esse meio produz sobre a nossa estrutura morfogenética. Quando as influências são extremamente negativas, como guerras, fome, má alimentação, medo, pressão, tensão, estresse, etc., elas acabam sobrecarregando o nosso sistema emocional, que responde de forma intensa sobre a nossa estrutura genética e atômica, criando bloqueios e doenças. Quando as influências são extremamente positivas, como o amor, a felicidade, a boa alimentação, a nossa realização, a paz, reconhecimento e etc., elas igualmente sobrecarregam o nosso sistema emocional, que responde de forma também intensa sobre a nossa estrutura genética e atômica, criando o quê? Uma frequência elevada em nós, trazendo perfeição genética, saúde e longevidade. A influência que o meio ambiente, os alimentos, os grupos sociais que frequentamos, a nossa ascendência genética hereditária, os traumas ou alegrias que nossos antepassados viveram, influenciam muito em nossa estrutura genética, conectando ou desconectando novos padrões genéticos que poderão desencadear doenças e envelhecimento ou saúde e longevidade.
E esses estudos, eles estão crescendo de forma maravilhosa, trazendo mais luz e compreensão sobre a nossa existência. Um exemplo clássico é a girafa. Os ancestrais das girafas, elas forçaram seus pescoços para alcançar folhas mais altas nas árvores. E ao fazer esse esforço, os seus pescoços tornaram-se ligeiramente maiores. Uma característica que foi passada por seus descendentes. E geração após geração, a espécie herdou pescoços ligeiramente maiores. E o resultado são as girafas que conhecemos hoje. Quando a gente expressa amor puro e verdadeiro, a gente muda a nossa frequência e a nossa vibração. E é através desse caminho que a gente se reconecta com a fonte pura de luz, que é a consciência e amor. Quando damos força aos nossos egos, que são representados pelos nossos apegos, medos, tristezas, inseguranças e tantos outros sentimentos negativos, a gente fica preso. No entanto, conforme a gente vai purificando o nosso modo de pensar, sentir, falar e agir, elevando sempre os nossos sentimentos e eliminando da nossa psicologia todo tipo de desejo que é voltado ao mim mesmo, o tudo para mim, a inveja, o medo e a agressividade, a gente vai elevando a nossa frequência. E isso causa um impacto profundo em todo o nosso organismo, em nossas células, em nosso código genético e átomos. Eles começam a se tornar mais livres, movimentam-se com mais velocidade, e isso acaba desprendendo a luz da matéria. Ou melhor, esses sentimentos elevam a matéria, transformando-a naquilo que ela sempre foi: energia e luz que vibram em altíssimas frequências. Isso acaba liberando a nossa consciência. O amor, o que é? A fonte de luz e sabedoria e iluminação. O verdadeiro amor que não exige condições. O amor incondicional está acima de todas as condições humanas e se expressa de forma plena e livre por todo o universo. Quando a gente começa a elevar as nossas vibrações, quando a gente dá início ao despertar, esse processo nos faz perceber que não precisávamos de tanto quanto os nossos egos gostariam que tivessem. O despertar, ele vem com a compreensão, a prática, a paciência e a resignação, conforme vamos nos auto-observando com foco e estamos atentos às nossas ações, sentimentos e pensamentos. E esse conjunto de disciplinas, ele muda toda a nossa realidade de uma forma radical. Veja os raios do sol. Eles simplesmente estão emanando sua luz e vida a todos, e de uma forma incondicional. Ele não faz distinção, ele envia luz a quem quiser receber. Ele não está selecionando quem será beneficiado com essa luz, quem irá crescer ou quem irá morrer. Ele simplesmente doa a sua luz de uma forma plena e incondicional. Não existem infernos no sol, porque se eles existissem, ele não seria um sol, e sim um planeta, um cometa ou um asteroide, percebem? Devemos ser como o sol, e ao longo de nossas vidas, precisamos aprender a ter mais consciência das nossas ações e atitudes. Se cada novo dia, ao acordarmos, permanecermos atentos às nossas condutas, ações, sentimentos e pensamentos, aos poucos nós vamos elevando a nossa frequência emocional.
espiritual. E vamos acabar transformando a nossa realidade. Expressar o puro e verdadeiro amor ao próximo, ele nos eleva, nos fortalece. Amar a natureza, expressar gratidão e alegria por tudo que a gente é, por tudo que temos e por tudo que recebemos. Tudo isso nos faz estar em sintonia com a vida. Quanto maior for o amor, a alegria, a gratidão, mais alta é a nossa voltagem e frequência. Quanto maior for o ódio, a tristeza, a ingratidão, mais baixa é a nossa voltagem e frequência. Essa é a mais poderosa de todas as chaves. Pena que ela não seja passada nas escolas, uma educação básica e fundamental para todas as nossas crianças ao redor do mundo. Infelizmente, também não a vemos nas televisões ou nos filmes dito comerciais. Se isso acontecesse, estaríamos a milhões de anos-luz da realidade que vivemos hoje. Nós somos o mais puro amor e a sublime luz que verte do núcleo da criação de Deus. Quanto mais aprendemos sobre o verdadeiro amor, mais luz e amor emanaremos. Ao elevarmos a nossa frequência emocional e espiritual, o nosso coração, ele se acende, criando poderosos campos eletromagnéticos que podem irradiar por quilômetros de extensão. Uma intenção de amor cria luz. Uma ação de amor cria vida. Ao sentirmos medo, ira, rancor, ódio, inveja, a nossa frequência desacelera. Ela cai e assim a gente fica aprisionado em um mundo de afinidades e vibrações que estamos emitindo. Esse tipo de vibração e frequência vai atrair seres que estão em sintonia com essas vibrações, através daquilo que você emana ou daquilo que escolhemos e temos como projeto e propósito de vida. Muitas vezes o sofrimento vem por não entendermos essa lei de ressonância universal que atrai para si, de forma consciente ou inconsciente, a realidade que criamos em nosso mundo mental e sentimental. Entendendo isso, nós vamos ter o poder de mudar a nossa vida. Então, o que vamos atrair para a nossa realidade? Luz, felicidade, bondade, alegria, compreensão e amor? Ou trevas, violência, perversidade, ódio e medo? Nós escolhemos o destino de nossas vidas através de nossas ações. Somos pequeninos átomos para o universo. Estamos ligados a ele de forma inseparável. A cada momento, a cada bilionésimo de segundo, milhares de seres estão nascendo e morrendo. O grande fluxo da criação não se interrompe. Não temos a percepção dessa suprema realidade, porque estamos caídos, desconectados e adormecidos. Quando nos elevamos novamente, nos reconectando e despertando as nossas consciências, a gente volta a enxergar, ouvir e sentir a suprema realidade. Assim, as nossas mentes se interconectam com todas as outras, transformando toda a nossa ignorância em sabedoria, toda dúvida em certeza e toda a escuridão da inconsciência em luz consciente. Saímos da condição de átomos individuais, nos elevando e nos transformando em luz e unidade novamente. Para que a gente possa efetivamente entrar nesse novo universo,
A gente deve ser práticos e não teóricos. Devemos sentir e ser a mudança e não ficar pensando na mudança. Isso nos aprisiona no mundo da mente, dos conceitos e das ideias. Devemos agir, mas agir de uma forma consciente, em conexão íntima com a nossa intuição e o nosso coração. Precisamos voltar a ter mente de criança com sabedoria de ancião. O ancião é o nosso coração, mudando hábitos, vícios, padrões de pensamento e sentimentos negativos. Esses sentimentos conectados ao nosso corpo físico se transformam em um difusor eletromagnético de energia. Quando a gente está atento e corrigindo esses padrões negativos inferiores, mudamos a nossa realidade interna e acabamos nos elevando. Ao fazermos isso, mudamos também a nossa realidade externa, mudando a vida, recriando juntamente com ela e a natureza. E assim elevamos a vibração da nossa amada Terra, beneficiando todo o universo dentro e fora de nós. Não somos o que a gente aparenta ser. Não somos nosso corpo, nem nossa mente, nem nossos sentimentos. Somos luz, energia, frequência. Somos Deus se manifestando no infinitamente pequeno e aprendendo, através de cada ação que desprendemos o desenvolver da sua própria criação. Vou falar da batida binaural, que é um processo de arrastamento do cérebro cientificamente comprovado, que foi já descoberto há 170 anos por um cientista, não sei falar o nome dele, mas não lembro bem o nome dele, mas é Dove. E lentamente ele começou o reconhecimento depois que um artigo chamado Batidas Auditivas no Cérebro, pelo Dr. Gerald Oster, foi publicado na edição de outubro de 1973, numa revista cientista americana. Foi comprovada que a batida binaural é eficiente em vários casos, como eliminar estresse, dor de cabeça, enxaqueca e déficit de funcionamento cognitivo. Atualmente, ela é usada fora do mundo da ciência e é chamada como ondas de arrasto cerebral, comumente usada para influenciar o cérebro a produzir estados de relaxamento, meditação, alívio das dores, sono reparador ou dormir melhor. Mas também ela é usada para diversos fins, como crescer cabelos, perder peso, aumentar a libido, a potência sexual, a memória, a criatividade, a disposição, reduzir a ansiedade, curar doenças, atrair riqueza, sucesso, amor, etc. E o processo da batida binaural, ela pode ser usada para estimular estados alterados de consciência, selecionando padrões de batida binaural para coincidir com uma das ondas cerebrais desejadas. Depois que você escuta alguns minutos, o cérebro começa a corresponder a essa batida binaural, por causa de um processo que é chamado de frequência seguida de resposta. Na realidade, a batida binaural, ela não é ouvida como um som verdadeiro criado no fone de ouvidos, e sim como um sinal neurológico percebido dentro do cérebro de ambos os hemisférios cerebrais, trabalhando em conjunto, em uníssono. A sincronia neural, ela é estimulada pela batida binaural, é um aspecto importante que ajuda o cérebro a funcionar a um nível superior. O cérebro faz continuamente novas conexões, seguindo novas experiências. Essas batidas são produzidas no cérebro
quando dois tons de frequências ligeiramente diferentes, elas são apresentadas de forma separada para cada ouvido. Um tom de espaçamento é percebido pelo cérebro, na mistura desses dois tons. Geralmente eles são criados em formato MP3 e devem ser ouvidos usando fones de ouvido. Enquanto o ouvido esquerdo escuta uma frequência, o direito escuta outra frequência. E essas duas frequências, elas são misturadas no cérebro. Por isso que há necessidade de utilizar fones de ouvido. Para que o arrastamento dessas ondas cerebrais possa ocorrer, que os tons são misturados juntos, resultando num pulso. Os pulsos são chamados de batidas, formadas pelos tons mistos, causando o arrastamento. E essas frequências criadas a partir do batimento do arrasto, desse arrastamento, é que determina o efeito que causará sobre o cérebro. Frequências mais altas de arrastamento, elas podem aumentar a vigilância, e as frequências mais baixas causam sono e relaxamento profundo. Neste caso, as batidas binaurais ajustam as frequências do cérebro para promover padrões de sono saudáveis. As batidas binaurais, elas são uma ferramenta valiosa no aconselhamento e outras configurações terapêuticas. Basta somente ouvi-las através de fones de ouvido de boa qualidade para saber o quão poderosas elas são. Realmente, elas são um meio surpreendente e eficaz de alterar as ondas cerebrais sem efeitos colaterais, como aqueles encontrados em medicamentos. E essas batidas se ajustam rapidamente e facilmente com as frequências do cérebro, para os níveis que ajudam a aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão e as dores em várias partes do corpo, como costas, dente, músculo e cabeça. Existem 5 frequências distintas. Gama, elas ficam acima de 38 Hz e estão envolvidas na maior atividade mental e consolidação das informações. Os meditadores avançados tibetanos, eles produzem níveis mais elevados de gama que as outras pessoas, tanto antes como durante a meditação. Essa onda cerebral, conhecida como gama, definida pelas frequências de 38 Hz a 70 Hz, é a maior onda de frequência. Essa onda, ela é correlacionada ao processamento de estímulos visuais, táteis e auditivos. Ela é influenciada principalmente pela reação visual. Um desses estudos referencia o uso de luzes piscantes para a indução desse tipo de onda. As ondas gama estão presentes o tempo todo na mente humana, mesmo quando estamos dormindo. A única ocasião em que não existem ondas gama é quando a gente está em transe por anestesia. Esse tipo de intervalo de frequências tem relação com a velocidade com que a gente consegue lembrar de momentos, geralmente lembranças visuais. Quanto maior a frequência gama, mais rápido é possível lembrar-se de que algo que foi esquecido, e mais informações elas podem ser guardadas na memória a curto prazo. Essas ondas têm sido objeto de estudos recentes com relação aos seus efeitos na meditação. Um desses estudos demonstrou que a sensação de amor e gentileza alcançada pelos praticantes de meditação budista não passa de uma autoindução de ondas gamas de alta amplitude com perfeita sincronização entre elas. E esse estado alcançado pela meditação
é expressado como um estado de amor profundo por todos os seres. A frequência beta, ela se relaciona com processos de atenção, concentração e cognição. Essas ondas cerebrais beta, elas são rápidas, variando de 13 a 38 ciclos por segundo. Beta é o estado de pensamento normal. É uma consciência externa ativa, também um processo de pensamento. Sem a beta, não seríamos capazes de exercer as nossas funções no mundo exterior. Nesse estado, você sempre vai estar bem desperto e alerta. A sua mente está concentrada, pronta para fazer trabalhos que requerem uma atenção total. Ela é fundamental em processos que envolvam a concentração, aprendizagem, análise e organização de informações. No estado beta, os neurônios transmitem informações rapidamente, permitindo a você atingir estados de concentração. O treinamento das ondas beta é usado por terapeutas para tratar um problema de aprendizagem e concentração chamada de transtorno de déficit de atenção, TDA. Os programas que induzem essas ondas beta, elas ajudam nos estudos, nas práticas esportivas, em preparações para apresentações em público, ou seja, analisar e organizar informações onde a concentração mental é a chave para um bom desempenho. Geralmente, o estado beta ele é associado a emoções fortes, como medo, raiva, ansiedade, alerta, atenção seletiva, concentração e antecipação. Quando outros estudos, eles mostram que essas ondas estão presentes em grande quantidade quando você sente a necessidade de desenvolver, por exemplo, soluções matemáticas para problemas. Agora, a frequência alfa, ela se relaciona aos processos de relaxamento, visualização e meditação. Elas permitem um estado de consciência individual relaxado, visualizações de imagens sensoriais e devaneio, E elas variam entre 7 ciclos por segundo e 13 ciclos por segundo. Alfa, ele vem ser a porta de comunicação entre o consciente, que é beta, e o inconsciente, que é teta. Nesse estado, você está relaxado. A sua consciência interna aumenta, aumentando com isso a sua autopercepção, a consciência dos pensamentos e processos internos quando você está relaxado. Essa atividade cerebral, ela fica abaixo do padrão beta, que é rápido, para as ondas alfas, que são mais lentas. E o que acontece? A sua consciência interna expande, a sua energia criativa começa a fluir e a ansiedade desaparece. Aí você acaba experimentando uma sensação de paz e bem-estar. A utilização desses programas com ondas alfa é muito indicada para tratamento do estresse. São excelentes para a solução de problemas, memorização, relaxamento e práticas de visualização. Essa faixa de ondas alfa, ela está entre 7 Hz e 13 Hz, associado sempre à resolução de problemas, criatividade, memorização, relaxamento, pensamento abstrato, imaginação, que são as visualizações. Com ela, você acessa mais facilmente a sua capacidade dormente. Ela funciona como um portal para estados de consciência mais profundos. Dentro da faixa alfa está a ressonância Schumann, de 7,83 Hz, a frequência do campo eletromagnético da Terra. Essa frequência ela tem chamado muito a atenção dos cientistas da área de neuroacústica pelos seus imensos benefícios. Estudos mostram que essa frequência está mudando
ela está se elevando, passou para 11 Hz e atualmente está em 13 Hz e continua a subir. Alfa é o estado de consciência mais afetado pela publicidade realizada durante essas últimas décadas. Durante esse estado, a atividade cortical ocorre em áreas do cérebro que não estão focadas em estímulo sensorial. Outros casos de aumento do nível alfa é quando ocorre aquela busca de informações no cérebro, quando a gente tenta memorizar uma lista de palavras. O estado de consciência alfa é geralmente associado aos processos imaginativos, estar relaxado e a criatividade, a qual ela fica livre de associações, sendo geralmente um momento no qual nós estamos relacionando com esse estado só com fechados os olhos. Com certeza, as ondas alfas, elas foram as mais estudadas, sempre sendo associadas à saúde mental de uma pessoa. Um desses estudos foi realizado com praticantes de Hatha Yoga, um tipo de yoga que alcança as ondas alfa através da concentração em uma única posição corporal por muito tempo. Esse método de yoga é um dos tantos que consegue eliminar completamente os estímulos externos, deixando o indivíduo internalizado, eliminando assim a poluição mental. Theta. Ela se relaciona aos processos de meditação, intuição, criatividade e memória. As ondas cerebrais tetas, elas representam o nosso inconsciente, variando de 4 ciclos por segundo até 7 ciclos por segundo. Teta, ele está presente nos sonhos e proporciona a experiência de uma meditação profunda. Teta também contém o depósito de inspiração criativa e é onde muitas vezes nós temos a nossa ligação espiritual. Aprofundando ainda mais o nosso relaxamento, a gente entra no misterioso estado teta, onde a atividade cerebral baixa quase a ponto do sono. Teta é o estado cerebral onde incríveis capacidades mentais ocorrem. O estado teta, ele proporciona flashes de imagens do inconsciente, criatividade e acesso a memórias há muito tempo esquecidas. Nesse estado, a gente entra num sonho acordado, proporcionando o estado ideal para aprendizagem acelerada, reprogramação mental, lembranças de sonhos, criatividade e aumento da memória. O Teta leva a gente a estado profundo de meditação. Você sente a sua mente expandir além dos limites do seu corpo. E as ondas Teta têm um papel importante em programas de modificação de comportamento e têm sido usadas no tratamento de vício de drogas e álcool. Essas ondas tetas, você consegue atingir, inclusive, até aonde se originou determinado bloqueio, aonde se originou determinado trauma no seu cérebro, onde a gente guarda num baú, porque a gente fala assim, a gente esquece, a gente já ressignificou. Não, você guarda dentro de um baú e ele se manifesta sem você perceber. Estudos mostram que essas ondas, elas estão relacionadas também à memória de curto prazo. Mostram que tais ondas ficam presentes quando nós estamos guardando informações, quando a gente está mantendo a atualização do cérebro. As memórias de uma pessoa, elas são atualizadas pelas ondas tetas, porém, elas são armazenadas curtamente pelas ondas gama.
É sugerido que um adulto normal ele consegue guardar por volta de 7 informações na memória de curto prazo. Delta, ela relaciona-se com processos de consciência expandida, cura e recuperação. As ondas cerebrais delta, elas retratam a nossa mente inconsciente, o estado de sono profundo. Delta, ele atua como uma espécie de radar, procurando informações, chegando a entender no mais profundo nível inconsciente coisas que não podemos compreender através do processo do pensamento. Delta nos oferece intuição, sintonia empática e discernimento instintivo, né? Delta é a mais baixa de todas as frequências de ondas cerebrais, porque ela está associada com o sono profundo. Algumas frequências na faixa delta liberam o hormônio do crescimento humano, que ele é muito benéfico para a regeneração celular e a cura, que é o HGH, que é um hormônio associado com a saúde celular e a cura. Os níveis desse hormônio em adolescentes saudáveis sempre estarão no pico e eles vão diminuindo no decorrer da nossa vida. Delta é uma onda cerebral para acesso ao inconsciente, onde a nossa intuição aflora facilmente. Essa faixa delta ela está em 0,1 Hz a 4 Hz. E esses programas que contêm essa faixa delta são utilizadas para o sono, a recuperação física e mental e meditação profunda. Em estados meditativos, praticamente não há ondas delta, apenas em praticantes extremamente experientes, principalmente por ser incrivelmente difícil manter-se consciente estando em delta. Tem as ondas talfa. Esse é o novo grupo de ondas alfa e que foi reconhecido apenas nesses últimos anos. É conhecido como Mu ou talfa, estando associado a uma mente saudável quando ele é induzido por vontade própria. Alguns estudos mostram que essa atividade talfa, ela pode ajudar também com estresse, raiva e ressentimento por traumas no passado. Quando esse estado não é induzido propositadamente, é sinal de uma saúde mental pobre. A produção em longo prazo dessa forma descontrolada, não intencionalmente, dessa frequência, é encontrada frequentemente em pessoas que sofrem de desordens de ondas cerebrais lentas, como déficit de atenção, síndrome pré-menstrual, desordem afetiva sazonal, fibromialgia, depressão e síndrome de fadiga crônica. Foi observado que essas ondas talfa se apresentam em maior quantidade conforme as pessoas vão atingindo a maturidade, enquanto a quantidade de ondas teta e delta, elas vão diminuindo. Isso significa que conforme ocorre o envelhecimento, a capacidade de focar em coisas em particular aumenta e a distração diminui. Existem métodos e técnicas que facilitam alterar a frequência cerebral e o estado mental, tais como relaxamento, a hipnose, até mesmo software. Convém que esses métodos e técnicas, eles sempre sejam utilizados por profissionais ou entidades credenciadas, porque uma má utilização pode provocar consequência a vários níveis. A visão é o sentido mais valorizado e por isso também é o que tem mais influência na geração das ondas cerebrais. As cores, elas influenciam drasticamente o comportamento das pessoas.
Durante séculos, elas vêm sendo usadas como tratamento de doenças através de uma área da medicina alternativa chamada cromoterapia. Segundo a cromoterapia, cores como vermelho, laranja e amarelo, elas são estimuladoras do sistema nervoso simpático e, consequentemente, elas aumentam a agitação do indivíduo. O verde, azul e o violeta, eles estimulam o sistema nervoso parasimpático e, por isso, aumentam o relaxamento. Durante uma experiência num laboratório nos Estados Unidos, foi observado que quando uma pessoa é induzida a ondas alfa, ela tem uma percepção de cor violeta nos seus olhos. E quando ele é induzido a estados como beta, aparecem fosfênios. O que é fosfênio? Sabe aquela sensação de quando a gente vê luzes, estrelas, quando a gente esfrega os olhos? Isso que é o fosfênio, tá? E essas batidas binaurais, elas são um auditivo que ocorre quando essas duas frequências sonoras predominantemente diferentes são ouvidas por cada ouvido. Porque essa diferença na frequência, um ouvido ouvindo uma frequência e outro ouvindo outra frequência, ela vai criar uma terceira frequência chamada de batida, ou eles chamam de batida binaural, que ela é percebida no cérebro como uma pulsação sonora. Essas batidas são uma ilusão auditiva e não são produzidas fisicamente nesse ambiente do cérebro, quando ela combina a frequência dos dois ouvidos. A ideia por trás dessas batidas é que elas podem influenciar a atividade cerebral e, consequentemente, afetar o estado mental e emocional de uma pessoa. Isso é muitas vezes usado como uma técnica de relaxamento, foco, meditação ou melhoria do sono. Também pode ser utilizado numa aplicação de Reiki. Por exemplo, como funciona essa frequência que são diferentes, né? Para você criar essas batidas, você usa duas frequências diferentes, uma em cada ouvido. Então, por exemplo, você ouve uma frequência de 300 Hz num ouvido e no outro você ouve uma frequência de 310 Hz. O cérebro vai perceber uma batida binaural de 10 Hz, porque você pega essa de 310 menos a 300, ela vai dar 10. É essa frequência que ela vai essa batida que ela vai originar, a batida de 10 Hz. Essas diferentes frequências, elas têm diferentes efeitos percebidos no cérebro. Como frequências mais baixas, como a de 1 Hz a 4 Hz, elas estão associadas a estados de relaxamento e sono profundo. Frequências de 4 a 8 Hz, elas estão relacionadas ao relaxamento leve e ao foco. Frequências mais altas, como 10 a 30 Hz, podem estar ligadas ao aumento da concentração e da energia mental. Geralmente, essas batidas binaurais, elas são colocadas em faixas de áudio que são projetadas para induzir estados mentais específicos. Por exemplo, uma faixa de meditação, ela pode ocorrer das batidas binaurais, não é frequência, é batida binaural na faixa de 4 a 8 Hz, que vai facilitar a atenção plena e o relaxamento. É importante ouvir essas faixas sempre com fones de ouvido, para que cada ouvido receba uma frequência diferente. Algumas teorias sugerem que as batidas binaurais podem influenciar os hemisférios superficiais de maneira diferente. Por exemplo, uma batida binaural de 10 Hz, ela pode estimular mais o hemisfério esquerdo, que é associado à linguagem e à lógica,
enquanto uma batida de 5 Hz, ela pode estimular mais o hemisfério direito, associado à intuição e à criatividade. Embora tenha muitos relatos que as batidas binaurais podem ser eficazes para induzir estados mentais desejados, a pesquisa científica ainda está em andamento para determinar o seu impacto preciso na cognição e no comportamento humano. Alguns estudos também sugerem benefícios, enquanto outros encontram resultados mistos. As respostas, ao ouvir essas batidas binaurais, elas podem variar de pessoa para pessoa. Nem todos experimentam os mesmos efeitos e alguns podem não sentir nenhum impacto. Portanto, é importante ser crítico e avaliar como essas técnicas podem funcionar para você. Porque elas são uma técnica que explora a complexidade da percepção auditiva para influenciar a atividade cerebral e os estados mentais. Elas podem ser usadas em variedade de contextos, como relaxamento, meditação, aumento de concentração, mas os seus efeitos e eficácias podem variar. Gente, eu vou deixar o restante para outra live.